hoje nós temos a grata satisfação de receber em nossa casa o Dr. Vivaldo Jorge. Ele vai nos falar de um tema muito interessante: terceira visão, à luz da ciência e da religião. Conosco, Dr. Vivaldo Jorge. Caros irmãos, caras irmãs, hoje vamos enfocar esse assunto da chamada terceira visão. Nós sabemos, por estudos da doutrina, no Livro dos Espíritos, o desdobramento da questão 450, fala sobre uma dupla visão, que é uma faculdade que pessoas dotadas têm para vislumbrar situações extrafísicas, coisas parecem de um futuro, é algo inusitado, é muito importante essa chamada dupla vista. E no desdobramento da questão 450 do Livro dos Espíritos, fala que ela se liga a situações físicas. Aquele que é dotado dessa faculdade tem qualquer coisa na sua condição física que favorece o desenvolvimento dessa faculdade. Agora nós estamos ousando falar sobre uma terceira visão, que não seria mais do que o aperfeiçoamento dessa segunda visão. Sabemos, por informação da ciência, que nós temos uma glândula pouco conhecida, não muito estudada ainda, a epífise, chamada também de glândula pineal, que se situa na região frontal do crânio, que ainda está por desenvolver mais no avanço do progresso da humanidade. Nós sabemos que essa glândula que produz a metalonina, que é um hormônio muito importante até para os nossos sonos, né? Essa glândula, no seu desenvolvimento futuro, que ainda não aconteceu ainda, poderá trazer para nós uma visão cósmica, uma visão de situações muito elevadas, vamos dizer assim, dimensões muito amplas, que seria não apenas uma faculdade de uma ou outra pessoa, mas que no futuro da humanidade seria uma faculdade normal de todas as criaturas numa nova era na Terra. Vamos até admitir, quem sabe, na era da regeneração que se avizinha, onde então nós veremos algo tão profundo, tão amplo, que hoje muita gente sabe que existe sem ver, mas muitos ainda duvidam, e no futuro da humanidade nós vamos ter uma visão mais ampla, uma dimensão muito ampla, vamos dizer, grande mesmo, com o desenvolvimento dessa faculdade, já com base no aperfeiçoamento físico do desenvolvimento dessa glândula pineal, chamada também de epífise. A filosofia e o estudo da oriental, os espiritualistas orientais, já tem até uma obra de Lobsang Rampa, que mostra na capa do livro um olho nessa região onde estaria situada a glândula pineal. A terceira visão é o nome desse livro, que fala muito mesmo sobre uma própria visão cósmica do ser humano penetrar na sua visibilidade em dimensões mais elevadas. Então, a filosofia e a ciência e a cultura espiritualista do Oriente já nos fornece essa visão através de um livro de Lobsang Rampa, A Terceira Visão. Mas sabemos que isso não é uma novidade. A doutrina espírita, no desdobramento da questão 450 do Livro dos Espíritos, já fala nessa visão ainda com faculdades, ainda um pouco limitada. Mas na evolução vai chegar a esse ponto que a cultura espiritualista oriental já nos adianta. Mas na doutrina cristã, nós já vemos a oportunidade, no maior recado de Deus à humanidade, no Sermão da Montanha. Nós vemos no Sermão da Montanha que os evangelistas
espalha em vários setores. Agora, o apóstolo Mateus, ele teve o cuidado de condensar todo o Sermão da Montanha em 3 grandes capítulos do Evangelho, o 5º, o 6º e o 7º, onde aborda muitas e muitas coisas. E lá, no capítulo 6, versículo 22 a 23, fala-se sobre, não apenas no sentido moral, mas também no sentido científico, do olho. Então, lá está escrito de acordo com os textos originais gregos. O professor Huberto Roden, um filósofo espiritualista, ele estudou profundamente os textos originais. Lá fala que o olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for simples, estará em luz todo o teu corpo. Fala-se no singular, não é no plural, não. As traduções correntes falam assim que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo está mergulhado na luz. Aí abrange mais um sentido moral. Mas Jesus não falou apenas num sentido moral, não. É mais amplo a sua incursão. Isso é muito comum em Jesus, em que encarnou o Verbo divino do Cristo. Ele falar mais amplamente do que simplesmente um lado moral. Quando ele fala que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai das vibrações de Deus, ele mostra aí um lado científico que o pão material é algo físico aqui do mundo, mas existe também um pão espiritual que os espíritos superiores são capazes de captar a caloria de tudo isso diretamente no prana, no ar. Não precisa nem de haver materialização do pão. Mas quando Jesus fala o chamado olho simples, esse olho simples que Jesus fala é um olho desembaçado, é um olho de visão cósmica mesmo, que traz para a criatura uma visão muito ampla. E é claro que ela também tem um aspecto moral. Se uma pessoa tem uma visão positiva, ele olha as coisas com os bons olhos, tudo isso reflete para o seu próprio bem, para a sua lucificação, como aqui o texto fala que todo o corpo se mergulhará em luz, se nós tivermos um olho simples. O olho simples significa um olho sem complicações de tantas coisas que nós temos. O apóstolo Pedro, na segunda carta dele, ele faz referência a esse olhar das criaturas, falando, por exemplo, que os olhos estão cheios de adultério. Adultério não é no sentido apenas de infidelidade conjugal, não. A palavra adultério significa imperfeições, desarranjos, né? Falsidades. Quando o apóstolo Pedro fala sobre, na segunda carta dele, a respeito dos olhos de adultério, nós vemos no livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, psicografando mensagem de Emmanuel, fala o seguinte, que nós temos uns olhos cheios de imperfeições. Quando os nossos olhos são otimistas, nós poderemos proporcionar sublimes ensinamentos para a nossa condição. A nossa evolução pode ser prejudicada pelos olhares, a visão das coisas de uma maneira adúltera, de uma maneira, vamos dizer assim, uma maneira falsificada, adulterada, que é o sentido. Então, já no livro Pão Nosso, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Xavier, nos chama a atenção que a enfermidade do rebelde, na sua visão muito adulterada, compromete a nossa evolução. Somente olhos otimistas
podem nos proporcionar sublimes ensinamentos para a nossa marcha evolutiva. E também, no próprio Sermão da Montanha, mais adiante, nós vemos a chamada história do argueiro e do cisco. O doutor Delfino, um médico, psiquiatra, que faz boas palestras, costuma dizer que essa é a parábola da oftalmologia. A pessoa enxerga cisco no olho dos outros e não enxerga a trave que tem diante dos seus próprios olhos. Aí a moral cristã condena, nessa passagem, o falso julgamento das impressões à primeira vista, onde a pessoa, com olhos não simples, com olhos não purificados, ele tem tantos defeitos em si mesmo, mas isso ele não enxerga. E interessante que vai enxergar cisco no olho dos outros, isto é, pequenos defeitos, pequenas imperfeições alheias, ao invés de enxergar os seus próprios defeitos. Aí nós vemos então um campo moral nos ensinando que precisamos de ter uma visão muito aprimorada de tudo, para que vamos despertando para o futuro, numa época que teremos uma faculdade de ter uma visão cósmica mais ampla, mas aí quando o ser humano já estiver assim, moralmente mais avançado, para que a sua visão seja aquela visão sem complicações, sem maldades, sem adulteração. Interessante é que sobre esse cisco no olho alheio e a trave no olho daquele que tem uma visão ainda muito imperfeita, que o doutor Delfino fala que é a parábola da oftalmologia. Repito isso, que ele sempre faz isso de um modo assim, com certo humor, para mostrar que isso é uma espécie de uma parábola. A parábola é uma exemplificação, no sentido figurado, que Jesus sempre utilizou mesmo. Né? A pessoa que está com trave nos olhos não vai enxergar nada, né? Mas ele quer dizer com isso, na comparação dessa parábola que o doutor Delfino fala que é a parábola da oftalmologia, é que nós, ainda com visões imperfeitas, ou visões embaraçadas, sem ter aquele olho simples que ilumina todo o nosso organismo, nós enxergamos só coisas ruins em tudo, nos outros, e deixam às vezes até de ver os defeitos em si próprio. E agora, em conclusão a tudo isso, eu gostaria de enfocar uma questão que parece superstição, mas não é não. O mal olhado. Será que existe mesmo o mal olhado? Há muitas pessoas que até se recorrem à benzição. Para benzer de mal olhado, passa a se sentir mal, vão em vários lugares por onde passa, recebe olhares, às vezes negativos, olhares invejosos, olhares maliciosos, que às vezes, de acordo com a sensibilidade da pessoa, a pessoa fica até um pouco envolvida naquela vibração. Às vezes falta vigilância, nem toda hora nós estamos vigilantes. Jesus nos recomenda vigiar e orai. Orai em segundo lugar. Vigiai primeiro, porque nos momentos de distração acontece um acidente, acontece muita coisa, nós devemos ser vigilantes. Mas quem é que pode ser vigilante constantemente, em todo momento, numa vida tribulada que todos levam, né? Então, as pessoas levaram por um sentimento assim de ter sido atingido por o chamado mal olhado, recorre à chamada benzição. Benzição é um tipo de um passe. Às vezes uma pessoa, por exemplo, pensa que o passe existe só mesmo no meio da doutrina espírita. A doutrina espírita é que estuda mais aperfeiçoadamente essa transmissão de energias pelo passe. Hoje os outros setores religiosos, até na Igreja Católica, estão mandando estender mãos lá nos casamentos, nas suas cerimônias. E um benzedor pode ser uma pessoa dotada de uma certa mediunidade,
que faz uma prece ali, pode até trazer um bem-estar para aquela pessoa que foi atingida pelo chamado mau olhar. Nas hortaliças das pessoas do interior do estado, era muito comum a pessoa ver lá, no meio das alfaces, dos vegetais ali, um esqueleto de uma cabeça de uma vaca lá num canto assim. Uma vez eu perguntei à minha avó, mas para que aquilo, minha avó? Aquilo é igual um para-raia, para atrair mal olhado. A pessoa chega aqui, olha para aquilo e esquece. Se você tiver com qualquer coisinha no seu bolso e tudo, a pessoa pode fixar o olhar ali e até desviar. Tem pessoa, isso é a palavra dela, tem pessoa que gosta de colocar um raminho de arruda de um vegetalzinho muito sensível no bolso, diz que fica mais sensível que nós, o mal olhado pode atingir aquele vegetal em vez de atingir a própria pessoa. São coisas da cultura popular que nós não podemos negar, não. Existe um magnetismo no olhar. Esse magnetismo pode estar envolto até subconscientemente, vamos dizer assim, subconsciencialmente, a pessoa às vezes até não é má. A minha avó, minha avó materna, tinha uma comadre que visitava todo dia lá na casa lá. Essa comadre era uma pessoa muito boa, que a gente não via nela maldade alguma, mas que se ela visse uma abobrinha que está começando a nascer, a abobrinha murchava. A criada da minha avó escondia, não deixava ela ver. Depois a gente descobriu, apesar de ser uma pessoa muito boa, mas parece que ela cultivava uma invejinha muito, muito subreptícia, vamos dizer assim. Ela gostava de falar assim, comadre, na minha casa, isso não fica tão bonito igual fica na casa da senhora. Parece que ela mostrava uma invejazinha para as abóboras lá da minha avó, tudo era mais bonito do que as dela. Então aquele magnetismo do olhar, mesmo inconsciente, podia transmitir uma energia, alguma coisa que vai atingir aquele vegetal. E pode nos atingir também. Nós devemos estar em vigilante, em oração, nos lugares onde nós vamos, onde nós somos, às vezes, muito vistos, e vamos ficar muito assim, olhando as coisas, e muito assim, vulnerável na visão de muita gente. Então devemos manter uma vigilância para criar uma força defensiva. Mas por isso nós temos o recurso do passe, a nossa prece, mas a vigilância é muito importante porque existe realmente um mal olhado. E vamos lembrar disso, que isso pode ter um aspecto científico nessa questão do magnetismo do olhar das pessoas. Há pessoas que têm um olhar firme, um olhar assim veemente, outros um olhar brando, dócil, né? Machado de Assis, no romance dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu considero a sua obra-prima, ele fala de uma senhora que chegava lá num lugar e noticia boa visão, bons olhos estejam aqui entre todos nós, mas que depois ela dava uns olhadinhas assim para os cantos, assim, vasculhando as coisas da casa, das pessoas, reparando. Tem pessoa que passa um olhar de reparo para ver se a pessoa está bem trajada, se não está. Tem uma visão. Diz que então essa senhora, que Machado de Assis retrata no romance dele, Memórias Póstumas, ela chegava com ar positivo. Bons olhos estejam aqui entre nós, nos vendo uns aos outros, e tal, desejando bem, de repente, e o Machado de Assis usava uma expressão interessante. Isso é palavra textual dele. Ela desembainhava um olhar ferino para verificar coisas que não deviam nem ser observadas. Veja bem, o Machado de Assis, que é a expressão dele. Diz que ela, depois de um olhar assim, muito bonito, até enaltecendo, bons olhares, nos vejam uns aos outros aqui, ela desembainhava, como se fosse uma espada, ela desembainhava um olhar ferino para atingir coisas que não eram da sua conta, que não deveriam nem ser olhadas e observadas. Então nós vemos isso, fazem parte das criaturas humanas, e que nós devemos conviver com todas elas com tolerância e com compreensão, e procurando aperfeiçoar a nossa visão, que ainda é muito limitada, que poderá estar muito ampla quando tivermos melhor condição,
para não enxergar cisco no olho dos outros, tendo trave diante dos nossos próprios olhos. E que a graça de Deus nos envolva. Nossa gratidão ao Dr. Vivaldo por estar conosco nesta tarde, trazendo seus conhecimentos até nós.